Voltamos com o programa Simplesmente Elas, hoje quarta-feira, 17 de julho. Só uma observação do vídeo que eu coloquei do Funkista Brasil, deixar bem claro que ali no funk, para quem observou bem, quando eles falam dos evangélicos, não são dois evangélicos verdadeiros cristãos, não. Ali a crítica são daquelas pessoas que nem são evangélicas, mas que abrem uma igreja e se aproveitam. Então ali eu senti assim, que é uma coisa genérica de quem se aproveita da religião, seja ela qual for, para ganhar dinheiro. Então, já estou deixando isso aqui bem claro, porque senão depois a pessoa entra no meu Facebook, eu ligo para cá falando que eu estou falando mal dos evangélicos, e isso não procede. Eu não sou evangélica, mas a minha família inteira a maioria dos meus amigos são, então não tem nada a ver. Eu gostei ali foi da crítica das pessoas que se aproveitam. Então, já deixando claro, antes que comece as ligações, reclamando. Bem, um assunto agora muito interessante, muito importante, e que talvez você não precise, mas alguém que você conheça precise de um atendimento assim. Nós vamos... o nome, porque eu já tinha falado o nome errado. Vou dar boa noite ao Dr. Marcos Vinícius, que ele vai falar certinho o que é. Boa noite, Dr. Marcos, tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos, obrigado pelo carinho. A gente acompanhou o último bloco do seu programa, você falou da gente. A gente fica muito feliz em estar aqui e estar tendo essa oportunidade de conviver, você vendo o trabalho da gente, o trabalho que a gente está desenvolvendo aqui em Petrópolis. E falar hoje sobre terapia fotodinâmica. Isso, porque quase que eu troquei o nome. Essa terapia fotodinâmica, ela é um tratamento diferente. Poucas pessoas conhecem, né? E é muito importante. Vamos esclarecer a pessoa em casa, porque o senhor já esteve aqui uma vez, mas talvez muita gente não tenha visto ainda. Explicar um pouquinho o que é esse tratamento e para que serve, doutor. A terapia fotodinâmica ela é uma técnica que se baseia num princípio de LEDs abióticos, que são LEDs de alta potência e lasers de alta potência que inoculam 3 tipos de drogas: as fitoterápicas, as quimioterápicas e os medicamentos alopáticos, que podem ser utilizados de forma gel, creme, injetáveis ou por via oral. A terapia fotodinâmica consiste em trabalhar com uma medicação moderna fotoaceptora. O que consiste isso? Por exemplo, uma medicação que a gente utiliza muito para artrite reumatoide, para paciente com dor reumática. É uma medicação à base de Boswellia serrata e nanofator. Esse paciente faz injeção dessa medicação e faz a inoculação, por exemplo, da terapia fotodinâmica, que é uma máquina que gera uma coerência de laser na frequência do nanotubo, que é a substância que esse paciente vai ingerir. No momento que ele fez a ingesta e fez a inoculação, as partículas se rompem no trato digestivo e ocorre uma brilhância que vai localizar o foco inflamatório e ali vai ser atingido com esse laser que é utilizado como via de transporte. Então é uma tecnologia muito nova. Hoje nos Estados Unidos está sendo utilizada muito para combate da dor reumática, das dores articulares não reumáticas, para pacientes portadores de alguns tipos de câncer. Já estão sendo utilizados na área de estética em várias situações, até na própria ceratose actínica, pacientes com acne. Tem várias substâncias no cartel alopático e natural, que é o cartel que eu utilizo no meu trabalho, que são os cartéis fitoterápicos, e tem tido um grau de solução maravilhoso. Os artigos, inclusive, hoje que são publicados, são dentro de um fator de impacto, que nós chamamos na literatura um fator de impacto enorme, onde a literatura está dentro de uma base de dados muito respeitada no meio científico, que é o PubMed, e onde você tem uma enormidade de artigos, uma enormidade de casos sendo tratados por essa tecnologia. Nós importamos uma máquina, agora está chegando do Japão a segunda, de terapia fotodinâmica, e a gente tem feito um trabalho voltado, dinamizado, de forma científica para esse tipo de caso. E isso tudo começou quando findou a minha vinda para o Brasil, quando eu estava fazendo meu pós-doutorado na Universidade de Nova York pelo Hospital John Hopkins, onde a gente tinha visto uma enormidade de casos, onde a minha chefe trabalha com uma linha de medicamentos naturais e o meu trabalho foi reparação de tecido. E de lá para cá eu comecei a fazer essa reparação de tecido e tenho observado um resultado excelente. Inclusive hoje nós tivemos uma cena incrível, uma paciente com artrite reumatoide, muita dor nas mãos articulares. Nós fizemos esse trabalho da inoculação de nanofator com
com Boswellia serrata e uma frequência de laser de 635,8 nanômetros. Essa paciente está sem dor. Eu, antes de vir ao programa, acabei de ligar para ela. Está sem dor, com a mobilidade articular normal, por conta desse trabalho que vem sendo desenvolvido dessa forma, respeitando os parâmetros científicos da técnica. Bem, doutor, a explicação foi boa, mas fica muito técnica. A gente tem umas fotos para o senhor mostrar e explicar, porque para quem é leigo, entender uma palavra ou outra dessa história toda. Então, pedir à produção para colocar as fotos no ar e ele vai explicando o que é cada coisa. Essa primeira paciente, uma paciente petropolitana, chegou a mim com um quadro de diabetes, uma glicose pré-prandial altíssima. Essa foi a que eu vi lá na clínica? Foi. Eu lembro desse pé. Ela veio com indicação, inclusive, para amputação, a baixa vascularização, foi feita a doplimetria nela. Nós utilizamos essa técnica com a ultrassonografia guiada. Então a gente usa o ultrassom como guia, acha a localização onde tem fluxo de oxigênio e vai buscar o oxigênio por esse tipo de técnica. Vocês podem acompanhar o depois dela, a cicatrização dela, nem reparo estético precisa, onde ela tinha a maior profundidade lesional. Essa mecânica já não acontece mais. Ela já chegou lá sem o dedo, né? Ela já chegou amputada do hálux, mas o caso mais grave era o pé inteiro, né? Vocês podem observar nessa imagem... O pé inteiro foi recuperado? Não, está todo recuperado depois. Está toda recuperada. Ela se encontra, inclusive, desse pé de alta. Vamos ver a próxima foto. Esse é o quê? Isso é uma paciente que sofreu um politraumatismo no calcanhar, gerou uma infecção por uma bactéria chamada Proteus. Ela ficou aproximadamente 4 anos com esse tecido aberto. Essa cicatrização dessa área toda durou mais ou menos 1 mês e 20 dias. Ela já estava com a parede totalmente cicatrizada, controle bacteriano. O vetor principal foi controlado, que era o processo bacteriano. Eu acho que essas imagens, Beth, dão uma dimensão real do trabalho, porque mostra não de forma por marketing, que é uma coisa que a gente não quer, mas de uma forma científica e de ilustração social, para que as pessoas possam entender que elas vão fugir da nomenclatura assustadora que às vezes a gente tem obrigado a falar e passam a ver a imagem. Quer dizer, ela ficou 4 anos com aquela ferida aberta e 1 mês e meio aproximadamente, 20 dias ela já estava cicatrizada, já estava de alta, inclusive. Se pudesse voltar essa imagem anterior, nós podemos ver com precisão. Aquela parte amarela já é fibrina, já está toda formada, ela foi de alta. Inclusive hoje nem essa casca ela tem mais, ela está com o tecido todo recoberto, todo cicatrizado por conta dessa inoculação. Nesse caso nós utilizamos um fotossensibilizador à base de própolis com um fator de crescimento e um nanotubo, que todos os recursos em fototerapia e fotoaceptores medicamentosos trabalham com nanotecnologia. Porque só a nanotecnologia consegue ler o campo, o espectro luminoso do laser. Então a gente usa essa tecnologia. Então nós usamos uma pasta radioativa para fazer a leitura do laser. Então cicatrizou completamente. Vamos passar para a próxima, então. Esse caso foi um caso muito interessante. Foi uma moça de Pedro do Rio. Ela estava na carona de um carro. Quando a porta do carro saiu, ela estava sem cinto de segurança, bateu com o rosto no chão e foi arrastando o rosto. Vocês percebem, ela teve a perda do tecido. Ela, inclusive, foi um diagnóstico muito bonito, feito pelo Dr. Edelto Antunes e feito pelo Dr. Pedro, da equipe de cirurgia bucomaxilo do Hospital Santa Teresa. Ela veio a mim encaminhada, estava sem solução de continuidade de cicatrização, não cicatrizava, tinha odor fétido, muita dor e processo inflamatório muito grande. 2 meses nós conseguimos fazer essa cicatrização e o acabamento estético dela, né? Ela estava com os bordos secos, quer dizer, hoje ela está extremamente bem. Graças a Deus. Qual a próxima? A próxima é essa paciente ainda. O que a gente faz é utilizar a microscopia de superfície, fazemos a microscopia de superfície, logo depois utilizamos uma pasta radioativa e colocamos ela para fazer a terapia fotodinâmica. Pode avançar um pouquinho, pode voltar anteriormente. Só abre a imagem aqui, por favor. Esse aqui é um equipamento, por exemplo, altamente moderno. É um equipamento que a gente consegue fazer a microscopia da área, conseguindo fazer uma varredura do tecido, e a gente consegue observar os bordos que a gente não consegue naturalmente. A gente utiliza muito ela.
Quando nós não utilizamos o microscópio superfície, nós utilizamos o microscópio para a leitura do tecido, que é um microscópio maior, onde a gente tem um campo de absorção muito grande. Então, nesse primeiro momento, a gente consegue observar as irregularidades, para a partir dessas irregularidades começarmos a tratar. Mas isso no que tange às lesões abertas, feridas, úlceras, traumatismos por facada, por PAF, projeto de arma de fogo, lesões abertas. Nós temos um volume muito grande disso. Vocês podem observar lá na imagem que, de fato, a gente consegue ter uma dinâmica para tratar muito maior e uma fidedignidade, né? Porque no momento que você, Beth, consegue fazer o fechamento desse diagnóstico funcional, você consegue avançar dentro da medida, porque até chegar no ponto de dose, nós fazemos um cálculo matemático de área, densidade, até chegar nessa dose. E esse cálculo tem que bater com a medicação, porque senão eu vou chover na molhada, eu vou fazer o processo radioativo, mas ele não vai fotoativar o medicamento. Então, por isso que tem que ser tudo marcado. E muitas das vezes uma consulta desse tipo leva até 1h20, 1h40. Vamos lá para a próxima. Esse é o quê? Isso era uma úlcera infectada. Vocês percebem que no rebordo tem muito tecido purulento, muita vermelhidão, muito eritema. E logo depois você vê essa fase toda cicatrizada, não tem mais o edema, não tem mais o eritema. E não apresenta odor, não tem como apresentar nesse quadro, mas na presença clínica ele apresentava odor fétido, muita dor. Esse paciente já há 45 minutos, depois impregnada o tratamento, ele já apresentava um quadro de completo sem dor, ele não tinha dor. A vermelhidão saiu em 72 horas e exatamente 28 dias essa cicatrização já estava feita. Beleza. Qual o próximo? Essa é dentro da terapia fotodinâmica. Isso é um quadro de traumatismo, um dos casos mais interessantes, inclusive nesse livro meu novo, essa imagem está saindo. Esse paciente traumatizou, esse durante levou 4 horas e o depois 8 horas. O próximo, se ele puder mostrar o próximo, 8 horas depois estava todo cicatrizado. Que bacana, hein? Essa foi feita com um própolis vermelho. É um própolis feito de florada vermelha, é um própolis que você encontra muito no Ceará, com florada vermelha. E dentro dessa estrutura molecular desse própolis vermelho, tem um carbono ativável. Então, se ele voltar atrás, a gente age quase que como uma sílica natural. É como se a gente utilizasse. Essa técnica, nós estamos desenvolvendo um polímero, que é uma membrana celular artificial baseado nessa sílica. Nós queremos usar isso para dentro de enxerto ósseo para a boca, dentro de enxerto facial, porque foi muito rápido. Em 8 horas ele estava completamente cicatrizado. Mas, Beth, o mais interessante é que 40 minutos depois ele não tinha quadro sintomático nenhum, ele não tinha ardor, não tinha claudicação, não tinha dor, não tinha processo inflamatório. Agora, é muito difícil a absorção de muita gente, porque é uma tecnologia muito nova, ela exige da gente a modelagem matemática, ela exige da gente o aspecto biofísico de penetração da radiação, mas ela é funcional. Essa técnica hoje na América é usada para mucosite no pós da radioterapia. Pacientes que estão com câncer, fazem radioterapia, ficam com muita mucosite oral. Quando a gente usa essa pasta, inocula a droga, num período de 40 minutos essa paciente não tem dor, a traqueia está liberada de dor, a orofaringe também, e ele volta a se alimentar normalmente sem dor. Por isso que é importante que os colegas conheçam a técnica. Nós temos um banco de dados de mais de 5.000 artigos para oferecer aos colegas que queiram conhecer. A literatura, nós trouxemos muita coisa agora dos Estados Unidos, eu volto em outubro para terminar o planejamento de estudo de célula-tronco que a gente está desenvolvendo com os americanos. Então tem muita coisa acontecendo em Petrópolis. Como você falou no bloco anterior, eu fico muito feliz de saber que tem muita coisa acontecendo. Teve um dia que eu passei ali perto da Castelânia e vi uma garagem. Estava escrito assim, Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro, FAPERJ. Tinha um pesquisador no fundo da casa dele desenvolvendo pesquisa pela FAPERJ. Então tem muita coisa acontecendo no circuito underground de Petrópolis. Basta que seja divulgado. Isso aí, o papo está super interessante. A gente vai para o intervalo rapidinho para o doutor beber uma água e a gente volta já já.
Voltamos com o programa Simplesmente Elas, hoje quarta-feira, dia 17 de julho. A gente continua esse papo muito interessante, muito informativo, científico, do Dr. Marcos Vinícius. Dr. Marcos, tem mais imagens agora interessantes para o pessoal que está em casa, né? Entender um pouco do seu trabalho. Que além da fototerapia intervir nas bactérias, pode voltar até uma, ele intervir no processo bacteriano, ele intervém no processo fúngico também. Esse caso é o caso de uma paciente, pode passar mais um. Pode passar, agora que encaixou. Essa paciente chegou ao nosso serviço com exposição do tendão e fizemos a recuperação funcional desse tendão em aproximadamente 1 mês e 10 dias. Essa senhora, ela tem 73 anos, chegou com exposição infecciosa desse tendão, muito complicado o caso, e ela foi toda cicatrizada. Ela está toda cicatrizada, hoje está extremamente bem hidratada. Utilizamos também a medicação com a fototerapia para esse caso. O próximo caso já é uma lesão por herpes zoster. Esse menino quase perdeu a visão. Meu Deus. Uma herpes zoster bacteriana, terrível. Ele fez uso de Zovirax durante muito tempo, que é o aciclovir, e não teve bons resultados. E aí utilizamos uma pasta com nanofator, próximo de uma medicação marcador químico chamada Tecnese 99, que se começávamos a falar uma coisa complicadíssima, com um potenciômetro, que a gente chama de potenciômetro, que é uma pasta base de próprio saturado. Utilizamos isso no rosto desse menino com um pouco de iodo, que é um marcador também, e fizemos uso da fototerapia com cromatizador violeta na base 330 nanômetros. Esse menino teve 20 dias, ele já estava desse jeito, super bem. É uma lesão que é uma lesão gravíssima. Você pode também ter na boca, que é tipo 1, mas tem alguns tipos de organelas virais do HSV1 ou do HSV2 que são portadores do vírus do herpes, que podem contaminar toda essa parede. Então, quer dizer, isso foi um excelente trabalho. Nós estamos até publicando esse caso, como relato do caso, numa revista americana chamada Journal in Laser Surgery and Photomedicine, que é falando sobre marcadores e novas possibilidades modernas de marcação histoquímica para o tratamento de pacientes como esses. O senhor fala assim, essa pessoa chegou para a gente... Pode tirar essa imagem, por favor, Getúlio? As pessoas chegam aonde? Onde o senhor... Como essas pessoas chegam até o senhor? Onde é? Até em produção? Endereço, telefone? Porque, com certeza, muita gente em casa, essa hora deve estar pensando assim, eu não preciso, mas posso precisar, ou conheço alguém que precise. Porque, assim, gente que não é da área de saúde fica assustada. Eu fico assustada com essas coisas, porque não é o nosso dia a dia. O nosso dia a dia que é diferente. Então, assim, são situações delicadíssimas que a pessoa tem que realmente estar 100% preparada. Para mim, estar falando sobre isso, eu sou a sua clínica em Itaipava, isso a gente colocou lá. Eu até não botei nem meu e-mail, eu botei o e-mail da minha gerente, que é a nossa administradora, a Dalma Fajardo, porque eu ainda tenho muita resistência, e você sabe muito bem disso, com relação a estar falando o que eu faço como marketing, porque... mas também se a gente não falar, como é que as pessoas acham? Justamente, você tem me convencido com propriedade. Você tem me convencido com propriedade a isso. Nós estamos em Itaipava, a Clínica Regenere vai dar um passo importante, que é a montagem da Fundação Regenere, porque nós temos vontade de trazer o programa de mestrado com parceria com os americanos. O laboratório lá que nós estamos desenvolvendo as células tronco do tipo plasma rico em plaqueta, enriquecido também, fibrina, colágeno, acontece porque os americanos acreditaram na proposta de trabalho quando eu voltei do pós-doutorado e mandaram uma série de equipamentos com microscópio próprio para a célula tronco, as capelas, tudo que funciona lá, que está aberto aos colegas, para que possam ver, está pronto para desenvolver esse tipo de trabalho. Hoje, o nosso serviço ele está pronto para desenvolver um trabalho de reparação. E o que nós fazemos é reparar tecido. Porque eu fico pensando, a gente... tudo bem, é seu trabalho, é seu ganha-pão, mas eu fico, assim, esquecendo TV, esquecendo... Né, que a gente vive da mídia, mas a gente, sinceramente, de coração, a gente tem que agradecer a Deus de ter alguém e tão perto aqui em Petrópolis fazendo isso, porque eu vejo essas situações, eu fico pensando assim, meu Deus, como eu sou pequenininha, porque eu não aguento ver, porque são situações que causam muito... Eu não sei, eu fico apavorada. A gente pode falar do caso hoje do bebê?
Pode falar. Não, mas calma que a gente não vai mostrar fotos disso não, né? Do bebê, caso de bebê que cai, a mãe está com o bebê no colo fazendo uma comida, o bebê cai dentro de uma panela de água fervendo. E a gente pensa que não é comum, mas é comum. Gente, isso é comum. Olha, o Marcos Vinícius não contou isso, eu passei mal aqui na hora do intervalo. Isso é um comum. Bebê... Quase 6 meses, a mãe deixou cair dentro da panela. Isso é comum. Como é comum, por exemplo... Como assim? Isso é comum? Eu atendi uma paciente hoje, eu senti um mau cheiro diferente e ela tinha posto dentro da solução da ferida, por conta própria, vinagre. Meu Deus. Então, a gente tem visto coisas dessa forma. Mas eu acho que o mais esclarecedor foi você usar uma palavra que eu acho muito importante. Meu Deus, realmente, é a intuição de Deus no nosso coração. E a partir dessa intuição, tornam-se pessoas sérias, humildes, para que possam desenvolver um trabalho dentro de uma retidão, que eu acredito uma retidão cristã. É muito mais fácil um cientista cristão, um profissional de saúde cristão. Eu acho que é muito mais fácil, respeitando a todos os dogmas, dentro de uma cultura brasileira laica, eu acho que é muito importante isso. A gente perseverar. Eu vivo dentro da úlcera, eu vivo dentro do reparo, o reparo estético também, que são os reparos mais bonitos. Mas a gente que vive o que a gente vive hoje em termos de reparo, a gente só tem uma coisa a pensar, acreditar na ciência, estudar pela ciência e acreditar que nós somos infinitamente pequenos em cima de um Deus que nos intui, nos mostra um caminho de conforto para que a gente possa direcionar o nosso trabalho, o nosso dia a dia para essas pessoas que precisam e necessitam de forma urgente, premente, daquilo que a gente sabe fazer com muita humildade, que é reparar a pele. Tem que ser, porque tem que ter muita compaixão e muito sangue frio ao mesmo tempo, tudo junto. Porque, assim, eu como mãe, se alguém me entrega um bebê que caiu numa panela, eu caio dura, então eu não salvo o bebê nem a mim mesma, porque eu acho que eu tenho um treco e não levanto mais. Que brincou comigo, você não pode ver uma úlcera, você quer beijar a úlcera. Não é beijar. Eu, quando me deparo com um quadro desse, eu venho sendo preparado, quando eu comecei uma especialização em histologia e embriologia na FRJ, eu comecei ali a me apaixonar pelo tecido. Quando eu tive essa oportunidade posterior, desde o doutorado, por pós-doutorado, quando eu tive a oportunidade de estar dentro de um serviço, aonde hoje é considerado o maior serviço do mundo, que é o John Hopkins, dentro de uma universidade, que é a Universidade de Nova York, que hoje tem condições efetivas e reais de produzir esse tipo de ciência para o mundo inteiro, eu fico feliz. Eu estou indo apresentar agora um trabalho em 2014, já fui convidado para o Congresso Mundial de Reparo Tecidual. Ele ocorre em Singapura, onde eu vou apresentar uma técnica da minha pomada, que está sendo patenteada, sendo toda a modelagem administrativa feita por um professor que é inclusive da Universidade Católica de Petrópolis, o professor Marlone Souza, é o responsável por estar administrando essa via da minha pomada na Anvisa. É o primeiro fotoaceptor de origem natural na América Latina, onde eu vou falar sobre essa pomada chamada Fotocerax, que ainda está no trâmite, é Fotocerax, ou seja, o Cerax, dentro do Congresso de Reparo Tecidual em Singapura, onde vão estar apresentando as 14 maiores autoridades do mundo em termos de reparo tecidual, e eu fui convidado como representante brasileiro para estar falando sobre isso e levando humildemente as condições que nós estamos fazendo. Então eu acho que, em termos de tecnologia, nanotecnologia, célula-tronco, nós ainda estamos trafegando numa escala proporcional de 100%, mas com conhecimento de no mínimo 2%, no máximo 3%, porque nós temos muito a fazer, mas com um governo que precisa acreditar no pesquisador, um governo que não pode mais sucatear como ele vem fazendo com as fomentadoras, um governo que covardemente não vai investir no pesquisador para que ele gere diretamente na universidade condições técnicas e precisas para que esse aluno possa se desenvolver, sem ter a menor condição de pensar que o conhecimento é guardado, e como eu sempre brinco com os meus alunos, o caixão não tem gaveta. Você tem que ter um conhecimento e sem ter concorrência, porque concorrência é uma grande estupidez. Eu vejo a minha chefe, uma pesquisadora hoje com quase 200 milhões de dólares em grandes internacionais, e se você chegar lá, a hora que chegar no laboratório em Nova York, ela está pronta. É uma russa naturalizada americana, Lida Waldruf. Ela está pronta para te orientar, para te ajudar, para te dar informação. E por que nós, de um país tão lindo e maravilhoso, mas com distorções sociais absurdas, vide o vídeo que você passou aqui? Aquilo, na verdade, é uma grande realidade. Eu sou um cristão e não vi de forma nenhuma que os rapazes quisessem atingir. Eu vi realmente que eles quisessem atingir um núcleo base, um alvo base,
que são pessoas que utilizam de uma palavra nobre, que é a palavra de Deus, para distorcer o que o Evangelho diz, e numa sociedade que hoje nós estamos vivendo esse drama. Eu te digo, Beth, se o país minimamente investir seriamente no pesquisador e não sucateando a pesquisa como estão fazendo, você vai ver insumos para HIV, insumos para úlcera, insumos para o câncer, porque nós temos pesquisadores e um povo altamente capacitado. E dizer que Brasília não sabe disso, sabe, porque eu fui recebido pelo ministro da Ciência e Tecnologia em Brasília, quando fui em visita com o ex-reitor da Universidade Católica de Petrópolis, e fui recebido para ter sigilo de confidencialidade da minha patente, da minha pomada, e percebi numa sala enorme do Ministério da Saúde, em que tem dinheiro demais, mas tem projeto de menos. Então, eu acho que a política hoje ela tem que mudar. E quando você brilhantemente coloca que precisam conhecer trabalhos, não é o meu só. Tem pessoas seríssimas em Petrópolis, tem pessoas seríssimas no país inteiro, e que muitas das vezes não são só aleijadas, elas são cerceada de um movimento científico por conta de, às vezes, de um município, de um estado, de um governo federal, que até por desconhecimento de estrutura não fazem com que os nossos trabalhos cheguem na sociedade. Porque quisera eu, quiçá, poder oferecer esse serviço pelo município, dar minha contribuição ao prefeito Bom Tempo, dar minha contribuição ao prefeito do Rio de Janeiro e ao governador do estado. Para mim é um prazer, para mim é um dever de ordem ter o meu consultório, com certeza, é meu sustento, mas também fazer o meu trabalho social junto com os meus demais alunos. Imagina um núcleo de cada trabalho desse em cada cidade para a população tão doente como a nossa, e sem contar aqueles casos de acidentes como dessa criança. Muito demais. Que eu fiquei aí apavorada. Doutor, a gente poderia ficar aqui a noite toda, mas a produção avisou que o tempo já acabou. Muito obrigada pela sua presença aqui. Com certeza você vai voltar outras vezes, porque tem muito a falar, né? Obrigado a você, que além de querida, é uma pessoa muito querida, conhece o trabalho, viu o trabalho, se assustou um pouco com as coisas que viu. Obrigado e boa noite aos petropolitanos. As portas do nosso serviço estão abertas a todos, aos colegas que queiram conhecer, que queiram criticar, trocar informações, que queiram sorver de informações de um humilde pesquisador que desenvolve um trabalho sobre reparo de tecido. A minha área é reparar tecido. E acho que a gente tem uma contribuição a dar a Petrópolis, um respeito a Petrópolis, e essas pessoas que sofrem de dor, inflamação, perda de tecido por conta de úlceras, nós estamos lá abertos a recebê-los. Boa noite. Muito obrigada. Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco, quem gosta de música popular brasileira, um documentário que com certeza vai agradar muita gente, vai incomodar algumas pessoas, mas pouquíssimas. Vai agradar muito mais, porque é a verdadeira história da música popular brasileira, como tentaram destruir a MPB. Eu vou para um breve intervalo e volto já já.